Olá, Nico Bates na área aqui mais uma vez para mais um episódio do Notícia Pai d'Égua. Notícia Pai d'Égua é um podcast comunitário realizado pela Associação Sociocultural Outros Nativos aqui no bairro da Sacramenta, debatendo temas de interesse da comunidade desse território, do Distrito Administrativo da Sacramenta, aqui na periferia de Belém, onde tem os bairros da Sacramento, da Pedreira, do Telégrafo, do Barreiro, Maracangalha. Essa é uma área muito importante, crucial para a cidade de Belém, e onde hoje tem uma rica e efervescente atividade de empreendedorismo social, de lideranças comunitárias que atuam há muitos anos daqui, e hoje, principalmente por causa da COP30, a gente tem aí uma intensificação muito grande da relação, às vezes nem muito sutil, nem muito amigável, às vezes, entre a sociedade civil desse território e o poder público, né, que está atuando muito fortemente nessas obras da COP30. O Notícia Pai d'Égua é financiado, patrocinado nesta primeira edição, na sua primeira temporada, pelo Fundo DEMA, que é um fundo administrado pela FASE, a Federação das Entidades de Assistência Social e Educação, e patrocinado pela Open Society. Então, através do edital Cidades Amazônicas 2, nós estamos realizando esse projeto, que é um projeto de comunicação comunitária que tem como objetivo fortalecer a ação social e comunitária nesse território por meio de reportagens, entrevistas, trazendo lideranças que atuam nesse território. E hoje promete, hein? Porque hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Azon a Sara Reis, a Sara que é diretora da Cotaral, que é a cooperativa de trabalho de catadores de materiais recicláveis das Águas Lindas. Vocês vão saber já já, se não sabem, o que é a Cotaral. A Sara vai explicar para a gente. A Sara também é diretora geral da rede Recicla Pará. E a Sara, como muitos outros trabalhadores nessa área, tem uma história de luta, de resistência. Sara é guerreira, e a gente começa aqui, Sara, sempre se apresentando, contando um pouco da trajetória nossa. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a tua presença, agradecer você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E depois desse falatório todo, eu queria que você se apresentasse. Me conta um pouquinho da tua história, Sara. Bom, boa tarde. Como já foi falado, né? Eu sou Sara Reis. Quero também agradecer, né, pela oportunidade, o convite também de estar aqui participando, né? Assim, eu sou catadora de materiais recicláveis, né? Essa é uma profissão minha desde criança, posso dizer assim, né? Comecei muito nova trabalhando como catadora. Meus pais eram catadores, meus irmãos eram catadores. Foi uma opção? Foi, né? Na época, a Tu gente consideras assim, dessa forma? eu considero dessa forma. Foi uma opção na época, por não ter muito recurso, de ter seguido diante, né, com os estudos, uma profissão, assim, a gente acabou, né, achando na época que isso seria o ideal. Então, a gente acabou abraçando, né, possamos se dizer assim, essa oportunidade, vamos dizer, de trabalho, de sobrevivência na época. Então, hoje, possamos dizer que Teus a... pais eram Os meus catadores. pais eram E você catadores e seus irmãos também? também. Quantos irmãos eram? Nós éramos 13, 13 irmãos. 13 irmãos. E vocês cresceram ali aonde? No Aurá, naquela área ali? Na Águas Lá? Lindas. Na Águas Na Águas Lindas. Lindas. Minha mãe começou a catar no primeiro lixão, que era ali mesmo na área que chamava Correios, ali, por trás daquela granja modelo que chama, né, o Horto de Belém. Então, ali naquela Ali é entrada, Águas ali, Águas Lindas. Lindas, foi o primeiro Ananindeua, lixão né? lá. De lá, ele passou para o Aurá, também um pouco mais adiante, entendeu? E de lá a gente seguiu a nossa vida, né? 13 irmãos. 13 irmãos. Pais, a gente. E assim, foram momentos difíceis, passamos por muita dificuldade, mas hoje a gente pode dizer que, né, a gente está na luta. Hoje a gente é reconhecido, né, como catadores de materiais recicláveis.
a gente se orgulha dessa forma porque é um trabalho digno, né? A gente trabalha com dignidade, a gente hoje é reconhecido, entendeu? E a gente contribui muito para a sociedade, para o meio ambiente. Mas não foi fácil, né, Zara? Não, Ser não foi reconhecido. fácil, não foi fácil ser reconhecido, entendeu? Mas aí veio, né? Veio os movimentos, tem, né, o movimento MNCR, que é o Movimento Nacional de Catadores, que apoia aí a categoria por possamos dizer assim, todo o Brasil, né? Uhum. Então, cada estado tem esse movimento, tem as lideranças, né, aqui do movimento que estão aí sempre buscando, né, as leis, buscando os direitos reais de fato, né, dos catadores para serem reconhecidos. E a gente tem visto de fato que a nossa categoria tem crescido, né, de forma mais digna. Precisa sim melhorar ainda mais. Precisa sim que o poder público tenha um olhar diferenciado para a nossa categoria, entendeu? Mas assim, hoje eu sou catadora e posso dizer que sou catadora com orgulho. Através da minha profissão como catadora, eu consegui alguns avanços, né? Como mesmo pessoa, como profissional, consegui, né? Alguns avanços através da catação. Então, é algo que eu quero continuar lutando, né? Não só por mim, mas pelos outros cooperados que dependem exclusivamente, né? Dessa profissão e também na luta constante aí pelo mundo melhor, né? Pelo meio ambiente bem mais sustentável. A gente vai falar um pouco mais desses desafios aí, Sara, que você enfrentou ao longo dessa trajetória, que não foram poucos, mas eu queria entender um pouco melhor quando você começou a falar do início, né? Vocês cresceram e como foi que vocês saíram das Águas Lindas, como foi que surgiu a cooperativa? A gente sempre trabalhou, quando a gente diz assim, quando a gente é catador de lixão, a gente diz é catador desorganizado, né? Então, os nossos pais, devido à idade, pararam e aí a gente continuou, certo? E a gente tinha, né, os nossos desafios ali, mas sabendo que surgiu, né, que o lixão ia fechar em 2014. 2014. 2014, todos os lixões do Brasil iam fechar. Então, eu lá dentro, né, já comecei a pensar, a gente precisa se organizar, né? Não existia cooperativa ainda? Existia já. Já? Já Quando foi que existia, surgiu a cooperativa? A associação surgiu em 2005, mas já tinha outras cooperativas aqui, entendeu? A Coótipa, na época, era no lixão, veio para cá, para Belém, já fazendo um trabalho na cidade. A coleta seletiva de Belém também, a CSSB, saíram do lixão e vieram trabalhar. Mas eu em si estava no lixão, mas a ARAL, a associação, hoje nós somos cooperativa. Primeiro foi uma associação, sim, a ARAL, que foi inclusive, até hoje, conhece a Cotaral como ARAL. É o nome fantasia da cooperativa. A cooperativa ela tem porque só 4 primeiro anos. era uma associação. É uma associação. Já trabalhava, né, também, já na cidade, coletando. E a ARAL surgiu em 2005. 2005. 2005. Eu conheci o presidente, né? Ele me conheceu junto com, na época, o secretário, que eles queriam, questão política, fazer um plano piloto de coleta seletiva porta a porta em Belém. E aí, onde eles foram? No Aurá, né? Já levando essa ideia de que o lixão iria fechar e que a gente precisaria estar organizado, entendeu? Então, eu na época não tinha essa visão de organização, de cooperativa, de grupo organizado. Eu trabalhava, era uma catadora individual, dentro do lixão como qualquer um outro. Desses dias, se eu ia de manhã, se eu ia à noite, se eu virava noite e dia e noite, entendeu? Tinha meu cavalinho, a minha carrocinha para trazer o material para casa, fazer a triagem. Então, a gente trabalhava muito dessa forma. Quem venderia para os sucateiros, aquelas pessoas que de manhã estariam lá para comprar o material, né? O pessoal que trabalhava à noite, à tarde comprava de quem trabalhava de dia, mas tinha aquelas pessoas que já queriam ser empreendedor, já levavam o seu material para casa, fazia a separação e já agregava um valor maior, já venderia direto para a empresa. Não, eras essa? Eu era uma dessas. Eu era uma dessas, mas nunca quis estar em cooperativa, em associação. Já existia uma cooperativa lá, mas as pessoas não gostavam de trabalhar em cooperativa. Porque no individual lá dentro era tudo mais, solto. Não. O que fez tu mudar de ideia? Foi essa ideia de que o lixão ia fechar. Então, se o lixão fechasse, nós íamos ficar totalmente, né, desamparados. E aí eu conheci, né, o secretário,
foi lá junto com o presidente da Aral, que na época era o Marcelo. E aí ela fez uma reunião com os catadores e lançou, né? Olha, a gente vai iniciar um plano de coleta seletiva piloto em Belém, porta a porta. Quem quer vir aí vai trabalhar. Estava construindo na época o Canal São Joaquim, né? Isso foi em 2012. Canal São Joaquim, o galpão onde a gente está hoje. Aral e a CCSB. A CCSB. E aí veio em rede, foi onde surgiu também a rede. Só para os nossos ouvintes aqui. E veio... O canal não é o Canal São Joaquim, não, o galpão estava sendo construído, o galpão de triagem. Do Canal São Joaquim, aqui na área da Paracangá, do lado de lá, né? E aí a gente acabou vindo, né, para esse, vamos lá, bora testar. E eu vim, né, como uma da já liderança, trazendo. Nós viemos para cá com 70 catadores. 70 catadores. 70. A gente ia trabalhar em rede, que foi a rede Recicla Pará. E aí quem foi que construiu esse galpão? Era o prefeito na época? Era o Edmilson, não? Do Ciomar. Era do Ciomar. Finalzinho do governo do Ciomar, já para entregar para o Zenaldo. Foi. Para o Zenaldo. Esse galpão foi construído nessa época? Nessa época do Ciomar. Aí foi que ele ainda fez ainda a entrega ainda, né? Antes do Zenaldo assumir, ele ainda entregou, né, para as cooperativas. Aí a gente veio em rede, já trabalha em rede Recicla Pará, que veio a Cidadania, né, uma associação de Ananindeua, veio a Aral, a CCSB, que é a Coleta Seletiva de Belém, e a COCAP, que era a Cooperativa da Pedreira, entendeu? Já para fazer esse trabalho porta a porta. E aí não deu muito certo trabalhar em rede, entendeu? Aí de Ananindeua voltaram para Ananindeua, para trabalhar em Ananindeua, lá nos seus galpões, né? E ficou a Aral e a CCSB e a COCAP trabalhando no galpão do Canal São Joaquim. Daí foi que surgiu, né? O desafio maior. O desafio maior foi esse, foi sair do lixão, onde o material chegava até você, ainda que era de forma insalubre, toda aquela forma como a gente vê, como é que ia estar em cima do lixo, com tudo que não presta, mas ainda assim, a gente preferia estar lá. Porque quando você sai de lá e você vem para a cidade, ainda que a prefeitura deu todo o suporte, ela deu ônibus para levar nós para Águas Lindas e trazer todo dia, os caminhões, né, que até hoje tinha, hoje a gente vai chegar nesse ponto, EPI, né, os saquinhos para deixar para o morador, para entregar, então foi super mesmo, bem mesmo, a gente veio com uma estrutura potente, eu acho que foi por isso que a gente já permaneceu, né, até hoje. Só que não era o suficiente. Quando eu fazia no lixão, na época lá, eu sozinha trabalhando, fazia em torno de 1.000, 1.500 por semana, a nossa primeira semana na cidade trabalhando, coleta seletiva, organizado, cada um fez R$15. Aí lá, bem madinho. No primeiro dia? Primeira semana. Primeira semana. Tu ganhava aí, R$1.500 numa semana lá no lixão, ou tu veio pra cá pra ganhar R$15? R$15. E eu já vi com o espírito de liderança, entendeu? Já liderar, e eu tinha que fazer com que o pessoal... Já pegou logo essa, logo. Foi. O presidente disse, essa daí tem potencial, deixa ela aí que eu vou me virar para o outro lado. E aí, o que aconteceu? Houve a desistência, né? Da maioria. Acabou. Veio o retrocesso, voltaram, né? Houve aquela confusão lá, que fizeram, tiraram de fato o lixão, levaram para Marituba, e houve várias coisas, mas a gente já estava aqui, ganhando um pouquinho, mas a gente já estava aqui organizado ali, ocupando nosso espaço, né? Quando chegou essa primeira semana que tu ganhou R$15 assim, Sara, o que foi que tu pensou? Tu pensou em desistir também? Eu pensei em desistir, mas imediatamente eu pensei nos que não quiseram desistir, entendeu? Tinha senhorinhas que era a oportunidade de tirar lá de dentro, entendeu? Tinha jovens, e a minha família veio quase toda. Né? Meus irmãos, meus sobrinhos, já trouxe já para cá para trabalhar de uma forma mais, né, mais digna. E aí a gente não vai desistir. Foi a primeira semana, na segunda a mesma coisa. Agora nós vamos começar a receber por quinzena, né? Por semana, vamos juntar mais um pouquinho e vamos trabalhar por quinzena. E aí aumentou para R$45. Aumentou 10, aumentou 10 a mais da semana, né? Tá. 15 com 15. Ah, tá, porque agora aumentou. Aumentou por quinzena. E aí foi esse desafio, subia, né? Entre 45, 60. A nossa quinzena, então, mas assim, aí ficou muito rotativo.
Aí uns saíam, outros queriam vir, aí outros saíam, outros vinham, e a gente foi se fortalecendo, né? E aí veio os grandes desafios. A gente cada vez foi se organizando em questão de documentação, né? Em questão O apoio já ficou mesmo só, não teve mais EPI, não teve mais assim, um apoio maior. Só mesmo a logística e do município, né? Aí se viram para ir. E aí foram os desafios mesmo, e a comunidade O que o passou. município dava nesse período? Esse período ele dava os EPIs, né? Ele dava os caminhões, que na época eram 4 caminhões, um ônibus, né? Tinha na época fiscais da prefeitura Isso lá para para fazer o acompanhar, trabalho de porta em porta? fazer o trabalho de porta em porta. Vocês iam recolhendo o resíduo, o reciclável das pessoas Sim, foi de feita uma porta em educação porta. ambiental, né? Com todos os catadores, junto com os agentes ambientais da prefeitura. Os bairros foram mapeados, né? E foi lá feita a divulgação. E daí a gente passou a ir coletar uma vez na semana esse material, entendeu? Daí foram surgindo empresas, pessoas foram, né? Abraçando a causa, De onde vem hoje a maior parte do material que vocês tratam lá? vem das residências mesmo. É? Das residências. A maior parte do material é que é coletado nas Mas como é que residências. chega lá? As As pessoas vão lá e catadoras. levam. Não, as catadoras. As catadoras. A gente tem um processo no nosso operacional, né? Então, o que é que acontece? Nós temos os caminhões, então toda manhã a gente tem esse processo. A Arvan traz a gente pro galpão, elas se organizam, sobe o carrinho de cada uma, são os carrinhos de metalões que elas vão empurrando na rua, batendo de porta em porta, o morador já sabe, tem uns que já deixam na frente, tem outros que tem que chamar para ele vir deixar. Mas isso com carro? Com o carro de Carrinho você? e um metalão. Ah, tá. Aí os meninos deixam elas lá na rota delas. Por exemplo, segunda-feira de manhã, sobe os carrinhos no caminhão e elas vão na van. Aí o caminhão vai deixando cada esquina uma que ela tem aquela rota para fazer. Deixa elas lá. Ele deixa elas lá, aí ele Aonde segue. é esse território? É na Marquês. Marquês, é? Marquês. Elas ficam no início da Marquês, vão até o final e elas vão fazendo os quarteirões. Tá? E aí, quando dá 1 hora, o caminhão volta para recolher. Um recolhe os carrinhos, a van recolhe elas e o outro carro traz os big bags de material delas que elas coletaram. Aí chega no galpão, o que cada um coletou é pesado, contabilizado, tudo direitinho, para no final da segunda semana fazer o pagamento de cada um. Entendeu? Então, basicamente, esse é o nosso trabalho, mas São todas mulheres ou a maioria é mulher? a maioria é mulher. É. A maioria é mulher. Quantos são hoje nesse trabalho? Hoje nós somos 27. Na 27. Aral. Na Aral. Na Aí Aral. tem a CCSB do lado. Sim. É mais ou menos isso também. Tu tem. CSB ele deve estar já com uns 40. A gente limitou porque, assim, agora quando o galpão for passar por essa reforma, a gente tem um cronograma a seguir, entendeu? Hoje nós somos 27, mas daqui a um período a gente precisa estar com a estrutura que nós recebemos, a gente precisa aumentar esse número de catadores, entendeu? Subir de 27 para 40, 45, entendeu? Abrir, dar oportunidade para outros Entendi. trabalhar. Sara, como coordenadora, como diretora-geral da Rede Recicla Pará, que é um movimento maior. Aliás, explica pra gente como é que funciona esse movimento. O que é o Recicla Pará? Tem Recicla Pará, Recicla Brasil também? Não, é só Recicla Pará. É? Recicla Brasil é só uma vez no ano que eles fazem esse mutirão de limpeza, né? O Limpa Brasil, na verdade, não é o Entendi. Recicla, é o Limpa Mas Brasil. aí é uma outra organização, é uma rede? É uma organização independente, mas a nossa é uma rede de economia solidária, né, do estado do Pará. Então, a rede foi formada para fortalecer os empreendimentos. Então, a rede, a Recicla Pará, ela compõe cerca de 19 cooperativas no estado do Pará, sendo que os empreendimentos eles estão na região metropolitana, né, e 11 municípios, né, incluindo tem uma cooperativa afiliada em Santarém, Bragança, Vigia, São Miguel e de Benevides para cá, né, 2 em Ananindeua, e em Belém da rede nós temos 6 empreendimentos. O Tijuba, a Icoraci. Hoje tu sabes mais ou menos
quantificar quanto de resíduo uma cidade como Belém, ou alguma referência de quantidade tu tens? Em Belém, não. Isso, segundo eles, falam que é coletado somente 1%, 2% do lixo reciclado, né? Mas, assim, a gente vê que as cooperativas, elas coletam bastante reciclado, entendeu? Cada cooperativa, ela tira em torno, por mês, de 90 a 100 toneladas de 90 reciclados, a a 100 100 toneladas toneladas de material reciclado. reciclados. Vocês, Isso. essa rede toda, que você está Não, falando, em Belém, em Belém, as cooperativas, mas a rede, ela tem em torno de uns 400 catadores e ela tira umas 800 toneladas a mês, entendeu? Todas as Belém, cooperativas, não, o estado do estado, Pará, a desculpa, rede, falando a de rede. rede, Tá, 400 catadores na rede toda, em torno de 800 toneladas. umas 800 Em toneladas. Belém, 100 toneladas. Em Belém, eu acho que a gente tira em torno de, eu acho que só os empreendimentos da rede, que eles falam que Belém tem 16 cooperativas, né? 16. Mas dessas 16, 6 são da rede. Então eu posso falar por essas 6. É que só essas 6 da rede a gente tira em torno de umas 300 toneladas mês. Porque tem as outras fraquinhas que não têm um apoio, Entendi. né? E aí acaba não tirando muito. Então, Ceará, o ACCSB, que são as maiores, quantitativo tanto de catadores quanto de apoio logístico, a gente tira esse torno de as duas, mais 200 toneladas, a 100 divide para as outras 4, que são, são bem menores e não tem apoio estrutura nenhuma. Então, assim, não há uma totalidade de catadores que estão organizados, né? Existem cooperativas menores, catadores independentes também, né? Porque Sim. não tem alguma regulamentação como profissão, já tem alguma coisa Sim, a nesse gente se sentido? procurar na regulamentação já encontra catadores de materiais recicláveis, que é uma É. profissão reconhecida. Entendeu? Só que a gente precisa estar dentro de uma organização, dentro de uma cooperativa, dentro de uma associação. Entendeu? Tem aquele que é catador de rua, que é o de latinha, entendeu? Isso aqui é aquele que rápido que vai ali, juntou, vai lá no sucateiro, vende, já está com dinheiro. Então, esse daí, quando ele vem, quando nós viemos para a cooperativa, foi difícil para a gente. A gente era acostumado a pegar dinheiro todo dia. Né? Aí você vem, aí você vai esperar todo o Aqui na processo. Sacramento tem uns catadores mesmo que assim, eu já vi porque passa aqui sempre na rua aqui de casa e outro dia a gente estava fazendo matéria ali perto do canal, a gente passou na casa de uma senhora, acho que era uma rua, tinha uma ou duas, assim, um monte de material reciclado na Sim. porta, na casa dela, ela batendo latinha na calçada assim para juntar E são os e catadores autônomos, eles não estão em nenhuma organização. Eles aham. mesmos são donos do negócio deles, assim, individual, entendeu? Que eles juntar ali a dele. Aí, tipo assim, ela está preparando uma carga, né? Então, quando tem uma quantidade exata, eu acredito que ela liga, que é a pessoa, o comprador, o sucateiro, e ele vem recolher e pagar diretamente para ela. Entendeu? São os Ainda catadores. tem muitos que trabalham dessa Tem, forma assim? tem muitos ainda, muitos. Uhum. E aí a gente acaba, muitas das vezes, tendo problemas, né? Então, o ideal é ter política pública, a gente ter como abranger esses catadores, trazer para as cooperativas, entendeu? Inserir eles dentro de uma cooperativa para evitar os conflitos que muitas das vezes tem durante a coleta. Porque os catadores da Aral, quando eles vão para fazer a coleta, eles deixam o Big Bag concentrado em uma esquina e aí vem esse catador avulso e acaba levando. É. Quando a catadora chega, cadê o material? Entendeu? E aí não tem, entendeu? Uma fiscalização, não tem, assim, um respeito, né, um pelos outros. Porque se eu estou vendo que ali existe uma cooperativa coletando, não vou mexer, né? No Uhum. material do companheiro que está na mesma luta, né? E a luta ainda é maior de uma cooperativa, porque a gente tem custo, a gente tem gasto, a gente tem imposto, a gente tem manutenção de maquinários. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que esse volume aumente cada vez mais. Esse volume todo que você falou aí, as estimativas é que isso seja em torno de 1% do material reciclado Sim, que a cidade produz. eles acreditam que não consegue coletar 1%. Então, é muito material que é gerado, né? E aí, nem todo mundo consegue, né, fazer uma coleta seletiva efetiva, porque o cidadão vai separar. Ele vai entregar para quem? Entendeu? O que tem o carro, por exemplo, e vai levar a procurar, né, que tem aquela consciência mesmo ambiental,
um compromisso, ele vai juntar na casa dele, ele vai botar no carro dele, vai procurar uma cooperativa mais próxima, né? Um ponto de coleta mais próxima para fazer essa entrega voluntária. Mas tem aquele cidadão que ele é bem acomodado, ele tem, né, como levar e não leva. E tem uns que não tem, então ele acaba separando, aí E tem aqueles que vão para a rede social dizer que defende isso, defende aquilo isso, e tal, mas não quer levar. se quer nem separar o lixo dele, ele faz. Não separa. E aí vai para o aterro. Então, às vezes eu fico imaginando como que está esse aterro. Porque no lixão do Baurá era de domingo a domingo, 24 horas. Eu participei de um diagnóstico na época do Procatador, né, de um diagnóstico pela 3R. Então, a gente fez um diagnóstico. Lá dentro teria que ter autorização para entrar. Então, eu ser uma moradora de lá, né? E ter, muitas das vezes, contato com as pessoas lá, né? Que tinha que pedir autorização para entrar. Eu fui uma das pessoas que conversei. Tu moras aonde? Eu moro lá próximo do Aurá. Moro lá próximo. E aí eu acompanhei esse diagnóstico. Na época, a gente fez um diagnóstico, eram 1.800, né, captadores que a gente conseguiu registrar. Eles trabalhando dia e noite, tirando toneladas e toneladas de reciclável. Aí você imagina tudo isso sendo enterrado. Entendeu? Como é que não está, né? Lá no aterro. Imagino. De Marituba. É muita coisa, né, Sara? A gente só está falando da história da Aral ainda agora, a gente ainda nem entrou no ponto principal, né? As obras da cooperativa. Vamos lá, então. Hoje, eu vou fazer uma pergunta que está ligada a essa transição aí do momento que a gente está vivendo agora, porque uma coisa que me chamou muita atenção, ainda nessa linha dessa consciência das pessoas, da educação das pessoas para reciclar, separar, uma coisa assim, eu não conseguia reciclar vidro, né? E aí a gente já conversa há um tempo, você me falou que vocês tiveram uma ideia para reciclar o vidro, vocês entraram em contato com uma empresa de fora, e aí eles vinham, vocês colhiam, armazenavam o vidro, e quando tinha uma certa quantidade, eles vinham comprar o vidro, né? Sim. Como foi essa ideia? Por que vocês não reciclavam vidro também nessa época? Me Não. fala um pouco dessa questão do vidro aí. A questão do vidro é assim, porque nós, depois que a gente veio para Belém, para a cidade, fazer a coleta seletiva, a gente foi se organizando, então foram surgindo oportunidades, entendeu? Empresas, né, que quer dar sua contribuição, aquela questão da logística reversa, né? E aí acabou a gente se organizando e a gente acabou tendo acesso a essas empresas que fazem a parte da logística reversa, aquela empresa que quer dar sua compensação ambiental. Faz lá a sua embalagem e aí joga aí no mundão e assim, se vira. Então, eu vou pagar isso aqui. A Ambev que descarga um monte de garrafas de... Aí, A Ambev nunca propôs para vocês que fizessem nada aqui não sei com as outras lideranças mais acima, mas assim, diretamente com a gente, não. É questão da gente rever, porque teve uma reunião que eu fui em São Paulo e aí a indústria do vidro estava lá. Então, a Bividro, né, a indústria, ela, em alguns estados, ela tem os pontos, mas quando chega aqui no Pará, a dificuldade é muito grande em relação de distância, estrada, e aí eles não conseguem colocar uma base aqui de vidro. Então, em São Paulo, Brasília, Minas Gerais, tem. Porque a indústria do vidro não tem aqui, é fora. É fora. É fora. Então, eles, olha, o consumidor diz, olha, eu quero essa marca aqui, fabrica para mim. Mas ele não tem a consciência ambiental de dizer, eu vou fabricar, você vai fabricar, eu vou comprar, mas eu vou botar lá, mas eu vou pegar de volta. Não. Então, a indústria, ela quer vender, né? E o cara quer chegar e dizer, eu quero essa marca, eu quero desse jeito, eu quero disso aqui, mas aí, em compensação, como é que fica? O retorno, né, desse vidro. Então, a gente acabou sendo, né, procurado por essas empresas. Por essas empresas que gerenciam essa parte da logística reversa, né? Então, a gente hoje trabalha com a BIPEC. A BIPEC é Associação Brasileira, não sei o quê, de cosméticos, enfim, um babado lá que eu não sei explicar. E aí, a gente fomos obrigados a coletar o vidro. Além do plástico, o papel, né? O ferroso, nós também somos obrigados a coletar o vidro. Independentemente da dificuldade, se a gente vai
conseguir destinar, nós temos por obrigação de bater a meta. Então, o vidro está dentro, né, desse pacote aí de metas para bater, para a gente poder receber esse retorno, né, da nota fiscal e a compensação que vem para a cooperativa, que é o que tem, de fato, ajudado bastante em relação de despesa, né? Essa compensação vem da onde? Da parceria com essa entidade? Da parceria com essa entidade que tem com as indústrias, né, com os fabricantes. Então, é uma ponte, né? Então, tem o fabricante, aí tem essa associação que vai intermediar a logística junto com as cooperativas, né? Mas aí é diretamente, entendeu? Aí a gente conseguiu, né? E aí veio a questão do vidro. E aí foi aquela primeira derrota que a gente achou que ia dar certo. Conseguimos 30 toneladas, né? Mas não tinha dinheiro para o frete. Aí a logística reversa disse, não, a gente vai, como é a primeira venda, a gente vai pagar o frete, beleza. Mandamos 30. Só que para nós bater 30 toneladas de vidro. 30 toneladas de vidro, ainda ficamos devendo ainda 120. Uns 150 toneladas para bater a meta. E aí teve a Suzano, né, parceira nossa, que viu lá nossa dificuldade e acabou comprando um triturador de vidro. E aí a gente começou naquela mesma luta de novo, né? Não priorizando o vidro, porque se a gente fosse se empatar no vidro, praticamente a cooperativa para e não vai ter um retorno nenhum, porque o vidro, além de ser pesado, perigoso, não tem retorno financeiro, não tem custo nenhum, entendeu? E aí conseguimos o triturador e a gente foi passo a passo, foi que a gente conseguiu mais 100. Aí agora, quem vai pagar o frete? Não tem, né? E aí, de novo, mandaram a gente juntar a vida, a gente tem que se virar. Aí foi que o diretor veio aqui, né, no encontro aqui em Belém, naquele dia lá que você teve lá, no lançamento, né? E aí, ele disse, não, a gente vai pagar mais dessa vez. Aí pagou de novo o frete das 100 toneladas. Foi a única forma, né? O campanha passar por reforma é aquela montanha de vidro lá que tu foi lá, viu, né? E aí a gente conseguiu, mais uma vez, destinar. Mas, assim, o vidro em si é um problema. Problema praticamente, eu acredito que mundial, né? A questão do vidro. E aqui no Pará, o problema é dobrado por ele ter esse valor altíssimo do frete e não ter aqui, entendeu? É muito importante isso, essa conversa. A gente já tem esse contato há um tempo. E uma das coisas, como jornalista mesmo, que mais me instruiu assim sobre essa questão nesse contato foi esse contato com a ARAL, com a CCSB, que a gente faz parte dessa rede aqui do território, né? Porque a gente se conheceu ali naquele período da pandemia, quando também a Suzano organizou as ações, né? E aí, com as entidades comunitárias, etc., do território, e aí a gente tem estabelecido essa rede desde então, a ZON, tanto com as outras associações, como a MAD, tal, e a gente tem acompanhado esse trabalho. Então, assim, eu descobri coisas que não fazia ideia de como funcionava nessa coisa. E a minha curiosidade jornalística ajudou também a compreender isso e perceber como que para a população em geral é distante isso, né? Como informação mesmo. Porque às vezes, assim, você falou, as pessoas coletam e tal, mas hoje você imagina uma pessoa de classe média, assim, que não sai muito de casa, vai para o trabalho, apartamento, não sei o quê. Aí, mas não, ela quer ser legal, quer reciclar o lixo, aí pega, vai num shopping center ou num lugar onde tem aqueles containers coloridinhos, tudo bonitinho lá. Aí o cara leva um monte de coisa. Quando eu cheguei a primeira vez na Aral, que eu vi aquela montanha de rejeito lá, que eu perguntei assim, sabe o que é isso aqui? Né? Aí, rejeito. O que é rejeito? Rejeito é o que vem para reciclar, mas não é reciclado. Né? E tem um monte de coisa que as pessoas vão lá e descartam achando que vai ser reciclado e não vai ser reciclado. Só uma parte muito pequena do que é descartado, mesmo limpinho, mesmo separado, vai ser reciclado. E isso vai ser reciclado por diferentes coisas, né, que variam desde o material que realmente às vezes pode ser ou não ser reciclável, como pode ser pela falta de uma estrutura para reciclar. Sim. Como quando você me falou, olha, por exemplo, a gente não recicla isopor, porque o isopor é muito volumoso, não tem como guardar o isopor, mas se a gente tivesse aqui uma máquina que tira o ar
do isopor, o isopor grandão vira uma bolinha de isopor, assim a gente tem como fazer. Encaminhar, né? Então, assim, são coisas práticas, objetivas, que eu vejo assim, as pessoas, vão reciclar, sei lá, vamos fazer um altar, não é o caso aqui do altar da Lorena que teve aqui, deixou o altar dela com a gente. Mas vamos que eu vou fazer um artesanato com reciclagem. Legal, bacana. Mas e depois? Mas sim, e isso aqui tem escala, né? Tem escala, isso vai ter impacto no meio ambiente mesmo? É bonitinho, né? Mas aqui, por Não, exemplo... isso aqui não é reciclado, isso aí, dei só um exemplo, porque tem algumas que... Estou falando, as pessoas fazem trabalhos assim, eu sempre respeitei o artesanato, né, das pessoas, mas assim, e depois? As pessoas pegam, né, pintam as garrafas, quando é Natal, pega aqueles monte de pés de das cooperativas, compram e pintam, enfeitam, colocam arame, aquilo ali, e depois? Né? Vai virar rejeito igualzinho. Vai virar rejeito, o material que estava prontinho para ir para a indústria, voltar de novo com o matéria-prima e vai virar rejeito. Então, as pessoas têm que ter essa noção, né? Tem que ter essa conscientização, a sensibilização, na verdade, se sensibilizar, né, com o nosso meio ambiente, como é que a gente está hoje em dia, né? Então, o que a gente puder fazer para diminuir, por exemplo, se eu sei que eu estou tendo dificuldade em reciclar o vidro, em destinar ele corretamente, por que eu não consumo só as latinhas? Né, que você, não precisa nem você doar para a cooperativa. Muitos mesmo já pegam e já levam direto, né, pro comprador. Por quê? Porque é água que é de imediato. Então, hoje o material mais reciclado que se tem, quase 100%, vamos supor, 80%, 90%, é a latinha. Porque tanto as cooperativas, catador de rua, os próprios consumidores, né, agrega ali, junto ali, mas já aí, despacha. Então, mas aí, Sara, tem uma... Aí é complicado. Eu não tomaria, se eu fosse beber, que eu não bebo, eu não tomaria. Meu cerveja na garrafa, sabendo que vou ter ali em lata. Mas aí é uma questão, eu te entendo, eu acho que a nível de rejeito isso é uma... Não, eu também, porque eu bebo outras coisas também, não bebo refrigerante. É assim, porque hoje, olha, tem muita gente que hoje, como a gente tem informação demais, né? Então, assim, a gente bebeu na latinha a vida toda. Não, mas agora tem o alumínio, e o alumínio fica na bebida, você vai ingerir alumínio, é metal pesado, tal, o plástico, tá? Tem um monte de coisa, assim, e realmente são coisas, são informações, assim como essa informação sobre o rejeito, hoje a gente também tem informação sobre coisas, né? Aquele isopor, eu descobri também tem vários tipos de isopor, né? Sim. E aquele isopor que é mais fininho, que normalmente o pessoal usa para fazer marmita de comida, aquilo lá é o que mais solta produto químico ali. E você coloca qualquer coisa quente nele, ele libera. Ele libera na comida. E você vai comer aquilo, vai para o teu cérebro, enfim. Então, assim, a questão do rejeito e do consumo, ela está integrada com questões fundamentais da vida moderna, do capitalismo, né? Tanto a saúde quanto a saúde do meio ambiente também, né? São várias coisas, né? Eu acho que... Essa questão aqui no estado, ela é muito complexa em relação à reciclagem, entendeu? Porque aqui nós não temos indústria, só temos poucas indústrias. Se tivesse uma indústria de vidro, se tivesse uma indústria que, por exemplo, que fabricasse, né, pegasse esse que nós chamamos de rejeito e fizesse algo, entendeu? Com ele, aí uma indústria para comprar ele, porque em São Paulo, né, tem uma indústria que... E aí tem o fenômeno que são os fenômenos linguísticos também modernos, eu aprendi agora, tem o greenwashing, né? Greenwashing é uma expressão inglesa para uma maracutaia comunicacional que as pessoas fazem, que é para limpar o nome sujo de empresas que poluem. Então, assim, uma mineradora paga uma artista famosa para fazer propaganda, para dizer que a mineradora protege a Amazônia, protege a floresta, quando, na verdade, a gente sabe que essa mineradora tem uma série de problemas de impacto ambiental e tal, tudo mais. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não estou citando o nome de ninguém, entendeu? Eu só estou hipotético. O que acontece, porém, é que... quando você está num contexto de consumo, você bebe, descarta, aí tem o papel do cidadão que vai separar e tal também. Mas e o papel dessas empresas que descartam um monte de embalagem também, né? Não estou dizendo, eu acho que é uma responsabilidade compartilhada.
Porque, assim, uma coisa, quando a gente está falando de sustentabilidade, que a gente vai entrar no assunto da COP logo em seguida, que é o tema. Então, assim, as pessoas reciclam, ou as pessoas querem o bem do equilibrar o meio ambiente, tal, e aí vão fazer essa propaganda toda, mas por que elas não cobram dessas empresas que elas sejam responsabilizadas também pelo descarte? Não é só o consumidor, porque ele consome o que tem, né? O vidro, você falou do vidro. Ah, ok, eu tenho TDAH, o pessoal diz que metal pesado no sangue piora o TDAH. E saiu esquecendo coisa por aí, fora todas as outras. Então, assim, o cara disse para mim que eu tinha que parar de consumir a latinha por causa do metal e tal. Enfim, aí surge uma série de coisas. Então, aí o vidro é mais saudável, mas o descarte dele é poluente. Então, assim, o que a gente vai fazer? Né? Bem, não precisava beber tanta cerveja ou tanto uísque que é armazenado em garrafa. E a propaganda fica empurrando para a gente todo dia, beba com moderação, mas beba que ninguém bebe. Então, assim, uma máquina de comunicação, uma máquina de coisa, incentivando as pessoas ao consumo dessas coisas, sem nenhuma responsabilidade nem com a saúde mental do povo brasileiro, que enche a cara todo dia praticamente, muito influenciado por essa propaganda, e sem compromisso nenhum com descarte. Tá? Eu tenho todo dia bombardeando na minha cabeça a propaganda, beba, coma, compre, gaste, mas assim, não tenho responsabilização com nenhuma com o que deriva disso, com descarte disso, daquilo outro. Então, assim, fica uma dica aí para os políticos, né? Por que a gente não faz legislações mais? E assim, aí chega uma outra empresa que chega com você e diz assim, olha, Sara, eu quero fazer o meu greenwashing também, então eu vou te dar tantos reais para quanto vidro você reciclar. Ei, pera lá, eu que tenho que ter o compromisso de reciclar o vidro, eu tenho que atingir meta? Não, eu acho que você tem que me pagar antes até, independente de quanta meta eu venho atingir, porque o trabalho de vocês não é só digno, ele é importante para toda a sociedade. Então o Estado ele tem que subsidiar esse trabalho. A sociedade toda tem que subsidiar esse trabalho, porque nós somos responsáveis. Agora, claro, vai ter uma equação que vai ser feita aí, né? Porque já tem um monte de imposto e coisa, então, como é que a gente vai fazer, né? Inclusive, você já me falou também sobre isso, mas assim, eu não quero mais me alongar em temas paralelos. Vamos falar sobre a COP. Sara, me fala. Hoje, o consórcio Itaipu Tech, não é isso? Que está financiando grandes obras estruturais na cidade por causa da COP, está financiando a reforma. Como eles falam, UVR. UVR, que é a Unidade de Valorização de Resíduo. Isso, não é isso? Olha aí, isso. Lembrei. As UVR são esses galpões aonde, popularmente a gente conhece, aonde vocês fazem a triagem do material, não é isso? Sim. São 4, né? Uhum. A Aral, a CCSB, a Concapes e a Filhos do Sol. As duas são lá na Bernardo Saião e as outras duas aqui mesmo no Canal São Joaquim, no mesmo espaço, né? Mas vai ser totalmente dividido. E aí a gente vem a expectativa, né? Ansiedade de ver a obra pronta e ter os maquinários que foi dentro, não é só a reforma, mas ele vem acompanhando equipamentos, né? Que são maquinários novos, modernos e mais um caminhão. Então, essa é a nossa expectativa. Tudo financiado pela Itaipu Tech. Certo. E mais, assim, a questão vem também dizendo eles que vai haver, né, também uma divulgação, né, intensiva da questão da educação ambiental. Para que, de fato, né, esse material chegue até as cooperativas. Porque só se tem renda se esse material chegar até as cooperativas. Então, a população tem, né, que separar Essa é a problemática que a gente estava falando ainda agora, mas eu quero que tu me diga como é que está a obra. A obra, como eu te falei, a ansiedade que a obra não apronta. Porque vocês enfrentaram um dilema aí que eu me lembro, que foi assim, queriam tirar vocês de lá daquela área. Foi o primeiro problemão, que levou aí meses, né, nessa discussão, porque primeiro seria uma construção, na verdade seria uma construção e 3 reformas. Seria a construção do Galpão da Aral.
do lado daquela área lá. Só que na hora do gol descobriram que a área não era da prefeitura, que a área era, entendeu, de uma empresa aí que estava pedindo 6 milhões. E com tanto dinheiro vindo para cá, para a Copa, não conseguiram desapropriar lá a área, entendeu? E aí acabou que vai ser só a reforma, né, dos 2 galpões. Queriam tirar nós, mandar para o Tapanã, aí foi que a gente fez várias queixas, né, e aí acabou que ficou lá. E aí contrata a empresa, e a empresa vai em passo de tartaruga, isso para a COP. Entendeu? Aí a gente também começamos de novo numa nova briga, uma nova polêmica. Aí agora já tiraram a empresa Pilar, e colocaram já uma outra empresa e tá uma semana lá parado. Entendi. Tá Olha, lá esse dilema aí. vale a gente registrar que hoje nós estamos gravando o programa é gravado, então hoje é dia 25 de setembro de 2025 e hoje nós estávamos aguardando aqui, inclusive, a secretária da pasta de resíduos sólidos, né? Eu não sei qual é exatamente o nome da secretaria, mas a secretária Pamela Pamela Massoud, que aceitou inicialmente o nosso convite aqui, mas ela avisou a nossa produção que talvez tivesse um imprevisto e tal. Infelizmente, a Pamela não pôde chegar. Queria dizer que a secretária que o espaço continua aberto, secretária querendo vir se manifestar a respeito do tema que a gente está conversando aqui, eu e a Sara, está aberto o espaço. Mas a secretária avisou que estava numa agenda exatamente sobre essas obras, né? Nesse momento está tendo também a Socorro da CCSB, que também não pôde chegar aqui hoje, estava numa entrevista na TV e o Proefex, antes de chegar aqui, falou para mim que estava tendo um protesto na rua. A Sara já me falou que esse protesto tem a ver com os quilombolas da região do aterro sanitário, né, que não querem que o aterro sanitário vá para lá. Então, assim, nós estamos no meio do furacão, assim, dessa coisa, desse tema, né? É muito atual, é muito persistente aqui. E a Sara está contando para a gente que não conseguiram, a prefeitura não conseguiu desapropriar o terreno do lado do galpão, né? Eu acho que é o terreno que o pessoal chama de terreno da Riopel, né? Que é aquele terreno do lado lá, um terreno grande. E assim, eu penso, sinceramente, Sara, que se é uma questão que a gente precisa pensar. Eu estava refletindo aqui há pouco a importância do trabalho que vocês têm. Aí a pessoa tem um terreno, propriedade privada, e ele precisa ser desapropriado ao bem público, porque nós estamos falando aqui de uma questão fundamental. Estamos no meio da COP, na véspera da COP. Então, assim, é ou não é importante isso? Afinal, para que serve tudo isso? Porque se a gente não consegue desapropriar um terreno a bem público, porque a lei diz o seguinte, que o terreno ele é público. E se é pelo bem público, ele vai ser desapropriado. Não é ele que dá ele vai ser desapropriado pelo valor de mercado, não é pelo valor que o Estado avaliar o terreno. Né? Não é o valor de mercado, não é um proprietário, até onde eu sei, aí a nossa audiência depois quiser, mas até onde eu sei, não é o proprietário que dá o valor, mas é o valor que aquele bem tem diante do contexto público. Né? Então, assim, vale a pena os nossos dirigentes, nossos gestores públicos sobre esse tema, virem conversar abertamente sobre isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu agradeço a iniciativa da secretária, a agenda dela, infelizmente, não pôde, mas continua aberto o espaço aqui para quando ela quiser vir falar sobre isso. Então, o fato é que não ampliaram o galpão naquela área porque não teve a desapropriação dessa área. E vocês continuaram na mesma área, portanto, vai ser uma área um pouco menor porque hoje a gente do que estava planejado anteriormente. Hoje a gente mas vai melhorar a questão da infraestrutura, maquinário. Vai melhorar, né? Com certeza. Ou seja, a gente ganha, mas não ganha tudo, né, Sara? Não é sempre difícil. Sempre a gente ganha na dificuldade, né? Na dificuldade, porque a gente vê que não há aquela boa vontade, né, de querer ajudar, porque se eles quisessem, com certeza eles teriam. Aí, como estava no outro governo, e aí o outro governo assume, aí diz que já está em cima, aí não teria como. Porque, na verdade, existe prazo, né? Porque senão o dinheiro acaba voltando. Então, já que já está aqui,
bora, né, aproveitar para fazer o que se pode. A Itaipu foi bem parceira mesmo, entendeu? Aguardou até o último momento. Foram feitos 3 projetos, né? Um nesse terreno, um de uma forma, e acabou apresentando o último, que foi mesmo só a reforma, e dos 2 para as 2, né? Mas assim, com tudo dividido. E aí, estamos aguardando agora, né, que aconteça de fato. E a previsão de inauguração é 15 de outubro. Seria com a empresa. Seria com a primeira empresa, né? Agora a gente está aguardando um novo cronograma da nova empresa. Que trocou de empresa porque a primeira empresa não deu conta. Não deu conta, não sei porquê, mas não deu conta. Enfim, mas a gente está aí, né, aguardando com expectativa que realmente aconteça, ao menos isso, porque se falar tantas coisas, né, que vão se fazer em prol do catador, em prol da categoria, mas assim, eu tive um embate com a secretária, né? Eu espero que ela me entenda que a gente está aqui não para falar mal do trabalho dela ou falar mal da prefeitura, mas eu quero que a secretária entenda que o que se fala para o catador tem que fazer, porque a gente já vive ainda uma expectativa dia a dia, em busca de melhoras, né? E aí, aquilo que você tem é tirado, não é dado uma resposta. Entendeu? Hoje nós estamos 4 meses sem apoio logístico, que era o que tínhamos da parte da prefeitura. Hoje não temos. Então, tudo que a cooperativa consegue arrecadar, coletar, toda a despesa sai da cooperativa. Então, como que um catador, né, que era para ser, de fato, considerar uma empresa, você tem que se considerar empresário, mas tem que ver que o nosso trabalho é catador. A gente vai sobreviver do lixo que você gerou, daquilo que não serve mais para ti. Pois entendeu? Então, é um olhar diferente. Quando eu digo assim, tem que ter um olhar diferente, tem que ter uma pegada diferente. Dizer, não, eles são empreendedores. Se o governo subsidia até grandes empresários, até banqueiros que o governo financia com o nosso dinheiro, por que não vai subsidiar o trabalho? Vocês têm que andar com as próprias pernas de vocês, sim. Então, dá pelo menos uma bengala para a gente se apoiar. Esse que eu tenho que falar para eles. Entendeu? Que nós somos empresários, mas nós somos os empresários diferenciados, que precisa de um novo olhar, né? A gente contribui sim para a economia, né? A gente está aí no social, ajudando o social. A gente está também dentro da economia circular, ajudando essa economia, né, circular aí de uma forma, mas só que nós somos os únicos que não conseguimos alcançar o pedaço desse bolo. Todo mundo come desse bolo, mas as cooperativas estão lá fazendo com que as coisas aconteçam, porque foi comprovado que todo o material dessas grandes empresas que é reciclável, a maioria vem das cooperativas, dos catadores, que mantém essas grandes empresas aí de reciclagem, entendeu? Essas grandes indústrias que fazem aí o processo da reciclagem, fazer com que todo esse material que ele é coletado, né, das cidades, dos bairros, dos estados, vai para as indústrias para voltar novos materiais. Então, a gente tem um papel fundamental dentro dessa cadeia. A gente só não é reconhecido e não é valorizado de forma como deveria ser. Entendeu? Então, assim, a gente está aí com a expectativa nessa Copa e a gente fala, como que vão falar, debater, né? Como é que fala do clima? Justiça climática. Justiça climática, se não está tendo justiça com aqueles que estão ali também lá de baixo, ajudando a combater. Mas justiça climática é exatamente isso. Entendeu? E não estão tendo um olhar, entendeu? Não é só para o dia da Copa, a gente já vem gritando aí, né, há dias, há meses, estão precisando do apoio que pague os motoristas, porque não tem quem trabalhe. Isso, Sara, eu aprendi nesse processo aí também, porque assim, Outros Nativos é uma associação de artistas, né? Como você sabe, artistas, produtores, comunicadores. Então, nós não tínhamos, a princípio, uma vocação ambientalista, vamos dizer assim. Né? Mas a gente tem um princípio de cuidado comunitário, territorial. Então, assim, a gente sempre se preocupou com o lixo na rua, com o saneamento, com o alagamento, que são coisas do nosso bairro. Quem é que quer viver nessas condições? Quem é que quer viver no meio do lixo? Quem é que quer viver com a água inundando a casa da gente?
Claro que não. Então, assim, a gente quer uma vida melhor, a gente quer poder viver num lugar saudável, enfim. E nesse processo da gente se encontrar, vamos dizer assim, com o meio ambiente e tal, eu fui descobrindo esses conceitos, né? E aí eu descobri o tal do racismo ambiental, né? Que eu não sabia nem o que era. Então, assim, quando eu falei Há um racismo ambiental aí, não há? é, claro, É um sim, racismo porque ambiental, assim, porque tão... porque estão diminuindo o impacto de uma coisa que é fundamental. Dizer que vocês têm que andar com as próprias pernas, como? Peraí, amigo, nós estamos lidando com o lixo de vocês, com o lixo do capitalismo, com a sobra do negócio todo. Então, assim, como que a gente tem que andar com as próprias pernas? Espera lá. É assim, a gente tem que andar junto isso, ainda Sim, mais tem que no ser junto. discurso todo. Desculpa, eu não estou falando de A, B ou C, a secretária, o prefeito, quem quer que seja, o deputado, mas a gente precisa ter noção. A comunicação é para a gente ter noção. Gente, precisa ter noção, sabe? Não vai dar para empurrar esse negócio assim, goela abaixo da gente, de copie isso, não sei o quê e tal. Sendo que está aí o pessoal padecendo, né? Por favor, vamos ter noção. Eu vou mudar o nome, não é Então, eu comunicação, vou é ter noção discurso, né? comunitária. Eu admiro como assim, eu tenho carinho para a secretária, né? Tenho carinho por ela, a Pamela, a gente já Não a se conheço conhece. pessoalmente, não é nada pessoal, não estou Mas falando da uma secretária, excelente pessoa, hoje em dia mas se no trato que a conhece gente aí. teve até agora, ela sempre foi muito educada, A muito gente gentil. se conhece aí há vários anos aí nessa luta. Ela sempre diz que está do lado dos catadores, que ela defende a nossa bandeira. Mas assim, como eu falei para ela, a gente não vive só de amor e carinho. A gente está precisando nesse momento. E se a pessoa não tiver a caneta na mão para assinar, infelizmente a gente vai ter que ir atrás de quem realmente dê a canetada, entendeu? A gente precisa para hoje, né? Que resolva o problema para hoje. Porque eu estou falando no sentido dos nossos carros parados, a gente está parado, o motorista está 4 meses sem receber, já vai parar. Aí que vai acontecer? Ele se retira, aí as mulheres, as senhoras vêm tudo em cima do caminhão novamente, pegando chuva, sol, entendeu? E é isso que eu quero que ela entenda, que é um problema que precisa ser resolvido hoje. Se suspendeu devido ao que o processo está judicializado, que a prefeitura pediu para a Ciclos parar, a Ciclos diz que é a prefeitura que não paga, está esse embate aí. Então, se a Ciclos diz que se o prefeito autorizar, assinar, ela paga o que está atrasado. E por que o prefeito não vai lá com a boa vontade e diz, olha, eu assino, paga e vamos esperar judicializar e vamos esperar passar, né? Porque você já pensou, nós lá com nossas bandeiras, COP30, já pensou? Aí em frente ao E Parque da vocês vão Cidade, mesmo, né, Sara? Que vocês a não gente contam vai. história. Precisa. A gente vai porque a gente Duvida, não, a vai gente é de duvidando. luta, né? A gente é de luta, a gente quer resposta. Ah. E aí tem o Sírio. Como é que a gente vai trabalhar no Sírio com esses carros parados? Como é que nós vamos gerenciar a coleta dentro do Parque das Cidades, aí da zona vermelha, da zona azul, da zona não sei o quê, sem veículos? Pediram as placas dos veículos, pediram a liquidação dos motoristas. E quem vai pagar? Vai pagar lá somente do projeto de lá do parque. E as nossas atividades no decorrer da semana, no decorrer desses dias aí, que a Copa é em novembro, mas nós temos dentro do mês todo, já estamos há 4 meses na luta, ainda temos ainda outubro para mais uma luta, entendeu? Então a gente hoje, né, já estivemos no Ministério Público só para acompanhar, para o juiz ver, juiz, a gente está aqui pedindo socorro. Então hoje, atualmente a situação é que o Ministério Público pediu a intervenção judicial ali, judicializou para... Sim, para que haja, né, uma decisão. Por quê? Porque nós precisamos, de fato, que a Prefeitura segure na mão das cooperativas para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho com dignidade, para que a gente consiga, né, fazer um trabalho de qualidade na cidade, que a gente possa se estruturar para que daqui para frente a gente, né, diga para a Prefeitura, olha, prefeito, obrigado, sou um parceiro, mas daqui para frente a gente segue. Mas para isso a gente precisa dar esse pontapé inicial, ou contrata as cooperativas, ou investe num plano de negócio que o próprio juiz, o próprio promotor pediu para que cada cooperativa elaborasse um plano de negócio, apresentasse para a Ciclos, que é a empresa que é responsável, né, pelo gerenciamento,
dentro desse contrato. Ganhou aquela licitação Aquela bilionária, aquela que deu toda bilionária, aquela... dentro dessa licitação tem um recurso lá, que ele diz que o prefeito não assinou, que é desse recurso lá, 12 milhões, que é para investir nas cooperativas, que é dentro desse recurso que nós temos que apresentar o plano de negócio para que eles venham liberar, para que a gente possa dar uma respirada, mas assim, travou tudo. Ou Não seja, assinaram, não contrataram as cooperativas, suspendeu um apoio, aí você quer que eu fique sorrindo? Oi, secretário, tudo bem? Não, gente, não tem condições. Não tem condições, né? Assim, bom, eu queria deixar claro aqui, a gente já conversou bastante, o tema com certeza é um tema que vai levar aí muitas horas se a gente deixar rolar, né? Então, desde já, a gente deixa o tema aberto para você voltar outras vezes, para a secretária vir. Quero deixar claro, assim, que a gente não está... Quando eu estou falando aqui da gestão dessa parte... Porque, assim, a primeira parte da nossa conversa deixou muito claro que não se trata de uma coisa simples. A gente está falando de uma coisa realmente complexa. Ela diz que ela está muito empenhada. De fato, ela está muito empenhada mesmo em querer que as coisas aconteçam, entendeu? E corre para cá, e como diz ela, eu fico até tantas horas da madrugada e já tenho que estar aqui. Está muito empenhada, a gente vai empenhar, mas como a gente precisa... mas o que eu quero dizer é que, independente disso, e eu acredito, como você está falando, em relação à boa vontade da secretária, mas o que eu quero dizer também é que, independente de qual seja o prefeito, independente de qual seja o secretário responsável por isso, é um problema difícil, espinhoso, difícil de lidar, envolve muitos setores da sociedade, muitos interesses políticos, econômicos, né? Mas, acima de tudo, é um interesse comum da sociedade. Sim. Né? E aqui a gente está dando modestamente a nossa oh, meu Deus, falhou agora. A nossa contribuição, modestamente a nossa contribuição para esse debate, pautando isso, trazendo uma conversa como essa que a gente está tendo com você aqui, que vai ser difícil ter em outro veículo por aí, onde a gente possa esmiuçar coisas que são difíceis de compreender, às vezes até. Sim. Então, a gente precisa, sabe, realmente não dá para a gente absorver a complexidade da vida em temas tão importantes com 90 segundos do Reels do Instagram, entendeu? Então, a gente vem para cá para trazer isso e queria dizer para a secretária ou para o prefeito, independente de quem esteja na gestão, é importante que a sociedade seja instruída para isso. Vamos buscar uma solução conjunta. Vamos botar as cartas na mesa, vamos debater, vamos trazer os empresários, vamos trazer a sociedade, vamos trazer a gestão, vamos trazer os catadores, vamos trazer o consumidor, colocar a questão para que a população possa compreender um pouco dessa complexidade minimamente, para que a gente possa ter no nosso dia a dia a responsabilidade com isso, né? E aproveitar, Sara, mais uma vez agradecer sua presença, desejar boa sorte aí na luta que a gente acompanha já tem um tempo, sabe que é difícil. Sim. E sabe também que você se garante, né? Que você está aí muito tempo. Obrigado mesmo. Sempre que você precisar também da gente aqui, estamos por aqui. Quero agradecer, né, de poder estar aqui falando, expondo de fato como é que é a realidade, né? A realidade hoje, né, dos catadores. E falar, né, com os moradores, com a comunidade, que tenham essa sensibilização, né? Tenha essa consciência ambiental, procurar ver, né, de fato, que é aquilo que eu estou consumindo, eu vou conseguir destinar corretamente? Então, eu acho que é dar um pouco de uma freada, né? Porque, assim, é muito complicado em relação à reciclagem. Nem tudo que a gente vê na embalagem que seja reciclado, a gente vai conseguir destinar corretamente, entendeu? Então, isso é muito, requer mesmo educação ambiental, requer uma publicidade bem ampla para que todo mundo venha entender, ou até mesmo trazer empresas, né? Empresas que venham para cá, para o Estado e que dê direcionamento a certos tipos de materiais que a gente não consegue vender. Então, é uma diversidade muita. É o mínimo que a gente consegue separar para a gente conseguir vender e gerar renda dos catadores. A maioria que é separada muitas das vezes se torna rejeito, mas se tiver empresas aqui dentro do Estado, né, comprometida de resolver o problema
daquilo que nós não conseguimos destinar, vem empresas, por exemplo, para o vidro, para certo tipo de embalagens que a gente não consegue, o PS, sim, se for falar as siglas aqui da reciclagem, vai confundir mais a mente do cidadão, mas que separe e procure um ponto, né, uma cooperativa, um ponto de descarte para levar, né, que você vai estar fazendo grandes coisas, né, já para o meio ambiente, Para sociedade. acompanhar a Aral hoje, Sara, onde que as pessoas vão? No Instagram? No Instagram, No Instagram? Cooperativa Aral. Uhum. Cooperativa Aral. Tá, vamos colocar aqui na edição para a galera. Uhum. Sara, mais uma vez, muito obrigado à nossa audiência, muito obrigado aos nossos patrocinadores, ao Fundo Dema, à Fase, à Open Society, muito obrigado a toda a equipe da Azon que está trabalhando aí para realizar isso, os nossos parceiros. Vocês podem acompanhar no nosso site também, a gente está reformulando o nosso site, Sara, outosnativos.com.br, e lá no Outros Nativos você vai ter o / Notícia Pai d'Égua, então tem matérias sobre coisas que estão acontecendo na comunidade, coisas que são importantes hoje no território, não só para os bairros daqui do DASAC, mas também para a cidade, para o estado, né? Então, É isso. sempre que você precisar de alguma coisa para a gente divulgar aqui também, estamos aqui, tá bom? É isso. isso. Ecobates e os amadores da Azon, nós aqui, estamos indo. Valeu, galera. Obrigado.